Audio Jungle. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa live. É um grande prazer estar aqui com vocês para nós falarmos de todos esses aspectos. Aqui trazer agora sim, focado um pouco mais na disciplina, dentro dos conteúdos, fazer uma pequena revisão para vocês aí não terem nenhum problema aí nas provas e detalhes a mais aí. O pessoal já está aí, eu já quero deixar alguns recados logo de cara para não ficar dúvida, gente. O link da chamada já está na descrição da live. Porém, eu estou colocando no chat e estou fixando essa mensagem no topo do chat. Para quê? Para que não haja nenhuma dúvida. Tá ali, no topo ali, não tem uma tarja azul no topo do chat, gente? Já está fixado. Até vou colocar o chat aqui para vocês, Fixei no topo do chat ali, tá lá, tum. Aí não tem erro, vocês conseguem ver ali em tempo real o que está acontecendo dentro do chat, tá, pessoal? Olha, gente, então hoje eu quero aqui realmente focar, tirar aqui algumas dúvidas. Conforme nós vamos aqui explicando alguns detalhes, nós vamos aqui entendendo, tirando todas as dúvidas que possam ficar pertinentes aí para vocês com relação a disciplina de Design Thinking, tá, pessoal? Então, já deixando isso logo de cara. Aproveito vocês que quiserem aí deixar um super chat para nós, tá? Deixar um super chat aqui pro professor Fábio, que tá fazendo aqui, capricha aqui no conteúdo, que vem trazer aqui todos esses detalhes diferenciados, fazendo uma aula diferente. Então, quiser, tá aí disponível o botãozinho do super chat, o valor que você quiser tá aqui à disposição. Tá aí, fiquem à vontade, eu destaco aqui. Mas se você mandar um superchat, gente, então que eu já falo, coloca seu nome e a cidade que eu já mando um abraço e para vocês aí, tá bom? Essa é a disciplina. Quem tiver tendo essa disciplina de Design Thinking no curso, quem não tiver, aproveita para assistir, que eu acho que vale a pena. É uma disciplina importante para todos os cursos, tá, gente? Estou aqui com o retorno aqui, então eu já consigo em tempo real responder você para não ter nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mandar um abraço aqui que me pediram aqui, pessoal de Curitiba, pessoal de João Pessoa. E eu quero já estrear uma ferramenta nova que eu acabei não usando aqui. Eu uso uma ferramenta de transmissão e agora, gente, eu quero mostrar que nós temos a seguinte ferramenta, Quem agora mandar aí um superchat, já dou aquele destaque aqui assim, Tum. Olha lá. Olha lá, a Daniele, então, Freitas, está mandando um abraço aqui. Estou aqui, maravilha. Ó, que legal. Então, aqui, já temos aqui também vamos ver aqui, o Wagner França falando que esse professor sempre se atrasando. Por que, Wagner? Eu estou começando pontualmente, comecei às 20h30 como estava agendado. Eu acredito que você não leu o recado corretamente, né? Então, assim, essa live marcada para as 20h30, horário de Brasília. Agora são 20 horas e 36 minutos, eu comecei ela pontualmente às 20h30 e estou dando os recados aqui, tá bom? Então apenas ficou alguma coisa errada aí no seu comentário. Vamos ver aqui, olha só, a pergunta aqui do Júnior Ribeiro Vaz, já jogo na tela aqui. Vaz, você acha que usar o chat GPT é muito importante? Dá para você usar, é uma ferramenta legal que dá para ser usada e pode ser um grande diferencial aí, tá? Então fica aí a dica para vocês aí. Deixa eu colocar aqui, falando de humor, boa noite, professor Fábio. Aula show aqui, Emanuel Francisco de fala de Natal. Um abraço aí pro pessoal de Natal. Então, gente, tá aí. Agora temos essa ferramenta e vamos ao que interessa. Então, agora eu quero dar alguns recados importantes aqui, gente. Primeiro, leiam todos os recados que eu coloco para vocês quando vocês recebem a mensagem. Essa live Design Thinking é agendada para as 20h30. Assim como farei uma live amanhã farei uma live aqui, né? Exatamente para falar de marketing digital. Farei uma revisão de marketing digital para quem tem a disciplina. Então, fiquem atentos. Eu sempre coloco aqui o horário que eu vou fazer a live. É avisado. Inclusive, quando fica o link, ela tá ali para avisar. Então, eu não me atrasei. Pelo contrário, eu sou o cara mais chato para começar a live no começo. Outro ponto, gente. A aula aqui é para nós agora. Hoje é uma revisão.
Aula passada, acho que as pessoas confundiram um pouco o que era a aula passada. Eu trouxe um conteúdo adicional, fora do que está gravado. É uma aula ao vivo, diferente, para a gente debater, tirar dúvidas, responder perguntas, tá? Então, esse era o ponto aqui que nós buscamos, tá? William, aqui no norte de 7h30, tudo normal. É porque até eu escrevi horário de Brasília, ok? Horário de Brasília. Então tem as diferenças de fuso horário que pode acontecer aí, tá bom, gente? Muito bem. Mas vamos ao que interessa, porque eu quero logo de cara aqui com vocês já falar e tirar todas as dúvidas sobre Design Thinking para nós fazermos essa revisão de uma maneira bem completa e bem eficiente, tá bom, gente? Vamos lá então, direto ao que interessa. Vamos lá então. Nós falamos aula passada e eu enfatizei aqui que criatividade então é o processo de desenvolver ideias originais que tenham valor, ok? Beleza. E aí eu falei da espiral de aprendizagem em aula passada, não vamos aprender isso porque nós já falamos disso aula passada. Falei da criatividade da inovação, expliquei o que é inovação. E aí eu falei dos tipos de inovação que foi onde nós batemos bastante na tecla. E eu falei daquela que é incremental, aquela que você vai melhorar algo que já existe, ao mesmo tempo que você pode ter uma que é radical ou disruptiva, onde você então vai ter um processo de melhora no contexto, onde você vai criar algo novo, algo que vai mudar uma realidade, algo que vai ser disruptivo, tá? Então essa é a grande ideia e a grande sacada aqui. Tá? Você então ter essa visão. Deixa eu aproveitar aqui, gente, que eu tô vendo uma coisa que tá me deixando aí chateado. Já apertou no botão? Já tá inscrito aqui nesse canal? Já deixou o like aqui para nós? Porque eu não vi o like. Eu tô vendo 400 e poucas pessoas simultâneas e só 78 likes. Então vamos dar like aí. Vamos dar like. Ó, o pessoal do Superchat. Cadê a galera do Superchat aí? Eu quero ver hoje, hein? Quero ver, hein? Tá? Ao mesmo tempo que eu peço para vocês me seguirem também no Instagram, @vaznaminha, que está aqui, ó, @vaznaminha, que está aqui embaixo, tá? Vamos lá, vamos se inscrever lá. E eu quero, assim, que vocês façam uma print da aula aqui e me marquem lá, tá bom? A pergunta pontual aqui do Bernardo, deixa eu já colocar na tela a pergunta aqui, Bernardo. Vamos ver aqui, o Bernardo pergunta o seguinte: professor, essa revisão serve para todos os cursos que tem a matéria Design Thinking? Já respondendo, sim. É para todos os cursos que estão tendo a disciplina Design Thinking, tá bom? Espero ter ajudado na resposta aí, Bernardo, beleza? Maravilha. Obrigado aqui, Débora, que disse que gosta da minha desenvoltura. Obrigado mesmo, tá? Maravilha, obrigado, gente. Que bom que a galera curte aí, tá bom? Gostaram aí da forma agora, inserindo aí os comentários em destaque na tela? Espero que vocês tenham gostado. Inclusive eu quero colocar um comentário, eu gostei aqui, ó, da Fátima Miranda. Fátima Miranda, boa noite. Colocou ali um exemplo de inovação, é a Coca-Cola, que criou a Coca-Cola com... Então, Fátima, sim, criaram aquela versão com café para quem gosta, né? E esse é o ponto, esse é o ponto legal aqui, tá? Deixa eu colocar mais um comentário aqui e vamos voltar para a aula, né? A Biju Gabi aqui, boa noite, professor. Essa aula é nota 10, o conteúdo é nota 10, tudo é nota 10. Obrigado mais uma vez e que bom que vocês aí gostam dessa aula, tá bom? Muito bem, gente. Continuando aqui então, e eu vou agora daqui em diante falando do mundo atual. O que nós estamos vivendo pensando em Design Thinking, pensando em modernidade, em outros pontos. É importante que a gente tenha que entender que nós estamos vivendo e temos hoje uma transformação contínua, tá? Ok? Eu tenho que garimpar informações, eu tenho combinações de referências e soluções otimizadas. Então eu vou dar uma continuidade aqui, vou dar uma pegada, dá para o final, eu respondo perguntas e comentários, tá bom, gente? Deixa lá pro final, beleza? Senão eu fico aqui e fico respondendo. Eu sei que vocês gostam, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. Olha lá. Bom, gente, qual é a complexidade que nós vivemos no contexto atual? Primeiro, nossos serviços e produtos, os quais têm o que é a capacidade de equilibrar as necessidades dos indivíduos, da sociedade em geral, ideias inovadoras que tenham a capacidade
de lidar com os desafios globais referentes à educação, à pobreza, à saúde e outros aspectos. E esse é o grande contexto que nós estamos vivendo. Porque eu preciso hoje criar uma diferenciação, e eu preciso criar um dinamismo onde eu consiga, então, atuar em meio a esse contexto, que temos questões de meio ambiente, questões sociais, questões de educação, questões de inclusão, e tudo isso faz parte de um contexto. E o Design Thinking, ele vem exatamente para que nós consigamos trabalhar essa dinâmica. Eu tenho que, então, ter ideias que sejam ou ideias que vão apenas ali melhorar algo que já existe, ou então uma ideia que seja totalmente nova, disruptiva, moderna, que vai então levar a um contexto melhorado, de dinâmica, um contexto então que vai trazer todo o retorno que nós queremos. Bom, e isso, gente, é um trabalho que exige um ponto-chave: pesquisa, desenvolvimento, planejamento, foco em entender mercado, entender o consumidor, entender o cliente, entender o seu público-alvo. Essa é a grande palavra aqui que a gente precisa entender. Se eu não sei quem é o meu público-alvo, se eu não sei como ele se comporta, se eu não sei o que ele busca, se eu não sei quais são os seus anseios, então eu vou começar a ter muitos problemas nesse dinamismo. E é isso que eu preciso, então, logo de cara, resolver. Essa é a grande tarefa aqui que eu preciso resolver. E aí é fácil? Não. Por isso que eu disse que precisa de pesquisa, de planejamento, e tudo isso são ações que fazem parte desse contexto. Então, se eu pensar então no contexto do Design Thinking, é a capacidade de sermos intuitivos, de reconhecer padrões, de desenvolver ideias que tenham um significado, isso é muito importante, que tem que ser um significado emocional e funcional. Nos expressarmos em mídias, além de palavras e símbolos que fazem toda a questão de entregar ideias, conceitos, modelos, formatos, conceitos, né? É através de símbolos, palavras, frases, sons, imagens, que vão então entregar a ideia do Design Thinking. Como nós falamos na aula passada. Na aula passada eu deixei bem claro para vocês e eu falei, isso que vocês estão vendo aqui é Design Thinking. E aí, gente, quando você pensa que isso aqui, por quê? Automaticamente você vê alguma imagem aqui, automaticamente você entende o que a imagem quer dizer. Se você vê o escudo do Capitão América, automaticamente você sabe que é do Capitão América. Se você vê o Hellboy aqui do lado, você sabe que é o Hellboy. Ou seja, a imagem, ela transmite a mensagem por si só. Essa é a ideia. Se eu faço um símbolo, vocês falam, joia, legal, tô pedindo carona. Ou se eu faço assim, negativo, não tá bom, não tá legal. Então vejam, automaticamente você vai entendendo que o Design Thinking ele tem que ter um contexto, tem que ter um significado, tem que ter uma forma de ser e tem que ter uma lógica. Tem que passar uma mensagem, tem que passar uma ideia. Isso é Design Thinking. E claro que isso não é uma tarefa simples assim, vou lá e faço e está resolvido. É isso que eu quero que vocês entendam. Ter ideias inovadoras, diferenciadas. Então, como funciona o Design Thinking? Você vai ter que ter equipes multidisciplinares, um trabalho criativo. Então, você não vai desenvolver ideias sozinho. Você precisa ter uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? É uma equipe que tem conhecimentos, cada um tem um conhecimento específico, cada um tem uma expertise específica e isso vai te ajudar a ter ideias e contextos ali. Tem que ter empatia, colaboração e experimentação. Se não há empatia do grupo, se não há uma colaboratividade dentro desse contexto e não tem uma experimentação onde você experimenta, você testa, não há Design Thinking. E outro ponto importante para mim, o mais importante aqui, ser humano no centro da busca por soluções. Gente, eu vou repetir esse último item. O ser humano no centro da busca por soluções.
Isso aqui eu quero então trazer já logo de cara essa grande preocupação e essa grande análise da minha parte aqui. Se você não colocar o indivíduo, o ser humano, na frente do processo, não existe Design Thinking. Porque o Design Thinking é inovação, mas inovação para quê? Ou, pergunto melhor, para quem? A inovação é para as pessoas. Se não há inovação para as pessoas, um produto é maravilhoso, pode ser lindo. Se não for focado em pessoas, ele não serve para nada. Um produto só é eficaz quando ele tem utilidade. Então, por isso que nós falamos, quando foi desenvolvido e veio a ideia do smartphone, ele tem uma funcionalidade? Sim. Ele é uma ferramenta muito boa? Sim. Para quem? Pessoas. Para vocês que estão aí. Então, a partir do momento agora que vocês entendem que vocês são o grande foco, o grande detalhe, o Design Thinking começa a fazer sentido para vocês agora. Percebam como você começa a entender o para que o Design Thinking é importante para as pessoas. Você tem um produto, ele pode ser ótimo, mas quem usa? Pessoas. Ele é bom para aquelas pessoas? Ele é bom para os indivíduos? Ele vai ser útil? Ele vai resolver problemas? Ele vai sanar? Ele vai trazer soluções que vão resolver as questões dos indivíduos? Esse é o ponto. Então, a partir do momento que vocês começam a entender esses aspectos, automaticamente vocês então vão tendo esses aspectos sanados. Isso que você precisa entender. Se você tem a real sensação, a realidade de que o produto ou a ideia ou o serviço que você está desenvolvendo serve para alguém, você está aplicando Design Thinking. Então, esse é o ponto-chave que nós precisamos entender aqui de uma vez por todas. Pois muito bem, e nesse contexto, gente, eu ainda coloco mais alguns aspectos. O pensamento, a diferença que nós temos que entender aqui entre o pensamento intuitivo e o pensamento analítico. O pensamento intuitivo, ele usa a intuição, ele reflete sobre o futuro, ele resolve problemas, ele experimenta, ele arrisca, ele não conta com provas, o resultado é mais inovador. Mas o pensamento analítico, em contrapartida, ele tem uma outra visão. Usa a razão, recolhe dados do passado para servir de base, descobre regras gerais, reduz custos, tem provas da eficácia e tem um resultado consistente e seguro. E aqui agora eu preciso trazer um aspecto para vocês. Eu tenho que trazer um aspecto para vocês muito importante aqui. Qual dos dois é melhor? E aí eu pergunto isso para vocês. Ter um pensamento intuitivo ou ter um pensamento analítico? O que vocês acham? Qual é melhor? Ter um pensamento analítico ou um pensamento intuitivo? Deixa eu responder a pergunta aqui da Patrícia Furtado sobre se vai ter lista de presença. Patrícia, está fixado, como eu comecei, no topo do chat, tá? Aquela tarjinha azul no topo do chat está lá e está na descrição da live também, no corpo da descrição, você consegue ter a lista de presença, tá bom? Apenas para tirar a dúvida aí, beleza, gente? Só para não ficar nenhum tipo de dúvida, tá bom? E aí, analítico, o que vocês acham? Um pouco de cada, o Bruno Angelis ali. Olha só, o Supremo TV diz que é deixa eu ver aqui, Supremo TV diz que é o analítico, o Bruno Angeli diz que é um pouco de cada, muito bem. O Alan falou uma coisa legal, que a situação manda, professor. Pois é. Aí, olha só. Pensamento analítico, a Caroline. O Valdec disse que é a soma dos dois. Muito bem, muito bem. Deixa então eu já colocar para vocês aqui, gente. É claro que a gente tem que ter o equilíbrio dos dois. É muito importante nós termos o
equilíbrio dos dois. E por que é importante nós termos o equilíbrio dos dois? Porque é exatamente aí que eu vou ter. Eu tenho que ter dados, eu tenho que ter pesquisa, mas eu preciso trabalhar as ideias. Eu preciso ser inovador. O mercado exige que eu entregue diferencial competitivo. Porque se eu não for competitivo nesse mercado, eu estou morto para o mercado. Lembra do Bob, gente? Eu vou estar assim para o mercado. Se eu não ser competitivo, se eu não for estratégico, eu vou estar igual o Bob, ó, morto para o mercado. Eu tenho certeza que vocês não querem virar o Bob. Pelo contrário, vocês querem estar vivos para o mercado. Por isso que é importante que nós mesclemos, que nós tenhamos o equilíbrio entre os dois. Entenderam a lógica? É esse o ponto que vocês precisam entender. Tá ok? Isso é muito importante. Pois bem, gente, continuando aqui então, o processo do Design Thinking, você tem no primeiro momento a imersão. O que é a imersão? Compreender profundamente a necessidade do mercado do cliente. Ponto. Vou emergir. Qual é? E, gente, eu quero falar desse processo, porque isso aqui é muito importante, porque muita gente não entende o que isso quer dizer. Primeiro ponto, gente, se você não compreender a necessidade do cliente, se você não compreender a necessidade do cliente, primeiro ponto, o que é a necessidade do cliente? Você sabe o que ele precisa realmente? Você pesquisou? Entendeu? Entendeu aí? Esse é o ponto. Vamos lá. Deixa eu só responder aqui o Flávio. O Flávio Cury, não vejo descer ao fundo, sinto um preconceito levado. Meu caro, não sinta, porque olha só, eu já vou quebrar aqui o preconceito. Ó, nós temos aqui um Batman, eu tenho aqui, é que eu tenho algumas coisas que estão para cima, eu vou ter que dar uma equilibrada aqui, mas eu não tenho só DC ali não, tá? Só Marvel ali não. Eu tenho Batman em cima no meu espaço aqui, ó, o pessoal que me segue já viu que eu tenho aqui em cima a DC em peso aqui em cima, tá? Eu tenho aqui Fred Krueger, que não tem nada a ver nem com Marvel nem com DC. Eu tenho aqui um Jason, né, que não tem nada a ver nenhum com o outro. Né? Tenho ali um Star Wars lá atrás, também não é só Marvel. Então a gente tem um misto aqui de algumas coisas. Mas é claro, tem o Star Wars, tem o Batman aqui em quadro, então não é só uma coisa. Tá bom, Flávio? Só para responder você aí. Gosto demais. Aliás, DC para mim é um dos preferidos. O personagem preferido é o Batman. Tá bom? Então a imersão ela é importante. Vamos lá. Lembra que eu disse para vocês, eu comentei rapidamente na aula passada sobre pesquisa e planejamento. O que é importante nós entendermos sobre isso, gente? Se eu não pesquiso, eu não tenho informação. Se eu não tenho informação, eu não chego a lugar algum. Tá? Eu não chego a lugar algum. Deixa eu ver aqui. Canal aqui da Vale falando por que eu nunca respondo as suas perguntas. Gente, olha só, antes de eu continuar aqui, gente, o chat passa a milhão, então nem sempre, às vezes eu vejo a pergunta, tá? Até não é toda se eu consigo responder, né? E às vezes eu tento, conforme eu vou vendo aqui, eu vou respondendo, tá, gente? Tá? Então já vou aqui, ó, deixar um destaque aqui que ela mandou boa noite pro canal da Vale by Valesca Miranda, tá bom? Tá mandado aí o abraço, tá mandado boa noite. Maravilha. Então às vezes passa aqui, gente, é muita pergunta que vem vindo, eu não consigo responder. E como eu disse, eu vou tentar deixar as perguntas mais pro final. Tá bom, gente? Vou aqui terminar a aula e mais pro final eu vou dando então o boa noite aqui e vou respondendo as perguntas, tá? Então a imersão, eu compreendi o cliente, eu pesquisei, eu levantei informação, agora eu compreendo o meu cliente. Beleza. Agora eu identifiquei as suas reais necessidades e os seus reais desejos. Beleza, gente? Fechou? Agora que eu tenho isso, é onde eu passo para o processo de cocriação e ideação. Que eu vou fazer o levantamento do maior número de ideias possíveis e das fontes multidisciplinares, vou conversar com a equipe para que nós tenhamos as ideias. Como resolver o problema do meu cliente? E eu vou resolver esse problema de que maneira?
através de produto ou de serviço. Ok? Então isso vamos ali discutir as ideias, de que maneira, como isso vai resolver o problema do meu cliente. E eu vou dar um exemplo disso para vocês, da imersão e da cocriação, para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, live passada, eu sei que muita gente ficou ali, mandaram o superchat e tal, e queria destacar, e eu não estava destacando. Então eu fui atrás de resolver o problema. Criei então ali, e ali automaticamente, o que eu fiz? Eu agora coloquei a ferramenta, uma ferramenta no meu OBS, na minha transmissão, na minha ferramenta de transmissão, onde vocês aqui, eu coloco para vocês automaticamente, eu coloco aqui, já insiro vocês aqui. Isso pensei, tem um problema, e automaticamente eu preciso resolver esse problema. E como que eu resolvo o problema? Coloquei aqui, agora eu consigo destacar e colocar a pergunta em destaque para todo mundo ler a pergunta que eu estou lendo. Tá? Nem sempre consigo ler todo mundo? Não, nem sempre consigo ler todo mundo. A partir do momento que eu resolvi o problema, o que acontece? Eu agora consigo trabalhar esse problema porque eu estou trazendo uma solução para o problema. Então, gente, é muito interessante isso quando a gente entende isso e conseguimos aqui ter um contexto, um trabalho, uma questão mais focada aqui em resolver o problema. E esse é o ponto. O Design Thinking tem que ter uma imersão para que você possa ter ideias e vocês possam ter ali uma função de desenvolver o produto e o serviço para solucionar o problema do seu cliente. Tá bom, gente? Então a gente vai agora entendendo esse ponto. Aí eu vou para o processo de prototipação, ou seja, vou testar as ideias. Vamos ver se essas ideias realmente são impactantes, se elas servem para uma oportunidade, se elas vão resolver realmente o problema. Eu tenho que testar. Eu não posso simplesmente ali entregar para o meu cliente de qualquer maneira e pronto, está resolvido a questão. O que é a cocriação, gente? Só para vocês entenderem, é criar junto. É colocar as pessoas no centro do processo. É sistematizar a interação entre empresa e cliente. Então eu vou cocriar. Eu vou até perguntar para os meus clientes como que funciona, como que resolve, como é que o meu cliente atua. E esse é o ponto que nós precisamos ter, a cocriação. Então, quando eu tenho a cocriação, eu vou então tendo todos os aspectos que eu preciso ter de uma vez por todas. Então, é isso que nós precisamos entender, gente. Não é uma tarefa simples, realmente, a gente trabalhar a questão de Design Thinking, desenvolver uma solução para um cliente, desenvolver uma solução para resolver o problema de um cliente. Não é fácil, isso não é fácil, gente. Tá? Não é fácil. Pelo contrário, vocês terão dificuldades, vocês terão lutas para poder fazer isso. E esse é um processo que faz parte. Tá? Esse é um processo que faz parte e eu preciso, então, desenvolver isso de uma vez por todas. Até somando com isso, gente, eu acho que tem algumas coisas que vale a pena eu parar para comentar. Por exemplo, igual o Alan Daniel colocou aí para nós. Ó. Professor, tem pessoas com dificuldade de se expressar. Tem algum método para entender de maneira mais eficaz o cliente? Tipo um script? Obrigado pela sua colocação, Alan, e ela é muito importante para isso que a gente está falando aqui agora. Porque eu estou falando de cocriação, estou falando de imersão. Se expressar e entender o cliente, falar com o cliente não é uma tarefa fácil realmente. Só há uma maneira de você aprender isso, fazendo. E o errar vai fazer parte. Aprenda com aquele erro. O script ele não existe porque se você falar assim, faça isso, eu já vou estar mentindo para você. Porque cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, você precisa conversar. Às vezes você precisa ouvir o cliente. Às vezes tudo que a gente precisa é ouvir o cliente. E a partir do momento que eu consigo ouvir o cliente, eu passo a ter uma postura diferenciada dentro desse contexto. Tá? É complicado, mas essa é a grande questão. Então, primeiro passo, ouça o cliente. Tenta identificar através de pesquisa, de ouvir, de olhar lá os sites de associações comerciais,
os sites de que entregam pesquisa sobre comportamento de consumo, tenta dar uma ouvida no cliente e verificar ali o que ele pensa, o que ele deseja. A partir do momento se você entende o cliente, você começa o quê? A pensar em ideias junto com uma equipe ou com outras pessoas para solucionar os problemas da sua equipe, os problemas ali do seu cliente. E aí você consegue resolver o problema. Olha que legal? Show, né? Então veja como é interessante, a gente vai entendendo todos esses aspectos sobre o Design Thinking de uma vez por todas, tá, gente? E aí, gente, toda ideia tem que ter uma proposta de valor. E quando eu falo proposta de valor, eu não estou falando de dinheiro. Já guardem isso de uma vez por todas. Eu não estou falando de dinheiro. Proposta de valor tem que ser importância, que atenda à real necessidade ou desejo dos clientes. E quando eu falo de proposta de valor, gente, o que é a proposta de valor? O quanto aquilo é importante para o cliente. O quanto aquilo realmente tem valor para o cliente. Essa é a grande questão. Será que aquilo realmente é importante para o cliente? Será que aquilo realmente vai fazer a diferença na vida do cliente? Ponto. Agora, a inteligência artificial, como algumas pessoas têm colocado, tem até perguntado, até o Bruno acabou de perguntar, ela é uma ferramenta que pode te auxiliar a levantar informações. Por exemplo, qual é o perfil? Você pode fazer perguntas ali para o ChatGPT, por exemplo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre ChatGPT para falar para vocês algumas coisas que acontecem ali que pode ser útil para você levantar dados sobre o comportamento do consumidor, sobre perfil de compra, e aí você pode utilizar essas informações para criar estratégias, não que essa inteligência artificial vai te dar a solução do problema, não. Gente, não existe varinha mágica, dica de sucesso, não existe isso, gente. Esqueçam, saiam dessa... Gente, de verdade, desculpa acabar com a alegria de vocês. Não existe receita de bolo pronta. E digo mais, mesmo que a tivesse, mesmo que existisse uma receita de bolo pronta, quando você pega para fazer a receita, todo bolo fica igual? Não. Cada pessoa que pega para fazer fica diferente. Ou seja, é preciso que você entenda que cada situação é única e você vai ter que entender a situação, vai ter que criar estratégias para aquela solução, para aquele problema e vai trazer a solução para aquele problema. Ok? Ponto. Deixa eu aproveitar aqui que eu estou vendo que a maioria das pessoas está tendo um grande problema. E qual é o grande problema? O grande problema é que estão me perguntando se precisa, sobre a APA, né, gente? Muita gente com dúvida aí na APA. O Ítalo aí perguntou, preciso mostrar dados na APA ou só descrição do que foi? Gente, não tem que pôr dados, é uma descrição lá. Eu expliquei, inclusive, assistam a live passada que eu expliquei a APA no final da live, tá? Eu tirei todas as dúvidas da APA na live anterior. Então eu não, né, para não ficar aqui repetitivo, então já faz lá. Olha, Michele, que legal aqui, somando, corroborando com o que eu estou dizendo. Eu tenho um ateliê e constantemente faço uma sondagem com meus clientes e busco ideias novas para sanar o que eles precisam. Ponto. Você foi lá e identificou o que o seu cliente precisa. Ponto. Tá bom? É isso aí. É exatamente isso aí que nós precisamos entender. E aí eu pergunto para vocês, você é criativo? Você se considera criativo? Gente, todos nós temos um grau de criatividade, para um lado ou para outro. E a criatividade ela pode ser desenvolvida. E como que você pode desenvolver a sua habilidade de criatividade? Leitura, assistir boas reportagens, pesquisar, tutoriais, assistir vídeos, você vai tendo ideias. Esse é o ponto, gente.
você vai tendo ideias, vai tendo contextos, vai tendo novas formas de lidar. Então, você vai treinando sua criatividade. Agora, você ficar parado, achando que vai cair do céu. De verdade, a gente fica assim, né? Esperando que vai cair do céu aquela ideia inovadora que vai fazer a diferença e o mundo será diferente. Deixa eu dar uma... Vou falar de pertinho aqui. Deixa eu contar uma pra você. Sai dessa, querido. Sai dessa, acorda pra vida. Vamos lá? Acorda pra vida. Acorda, menino, como diz a Ana Maria. Acorda, menino. Isso não existe. Não vai haver ali uma solução mágica de varinha de condão que vai resolver a sua vida. Criatividade, ela vem com pesquisa, com treinamento, com ideias, com novos contextos. Ponto. Desenvolva ela lendo, pesquisando. Gente, é uma das coisas que você não pode parar. Não pode parar. Você precisa estimular todos os dias, como o Márcio Marques disse ali, todos os dias você precisa estimular a sua criatividade. E a partir disso, você vai se tornando criativo. Então, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser mexida o tempo todo, né? O tempo todo. Claro, você vai assistir filme, vai assistir série, vai assistir reportagens, vai ver tutoriais, vai ver ali boas leituras. Vá atrás, coisas, comece a observar as coisas. Olha que legal um outdoor que você vê, olha as cores que é utilizado, olha os tipos de letra, as frases. E aquilo vai melhorando o seu repertório, vai melhorando o seu contexto, vai melhorando a forma com que você vai trabalhando as criatividades. Essa aqui eu vou ter que ler, que essa daqui é muito boa. A Michelle aqui colocou o prego no chinelo quando arrebentava a tira. É um exemplo de design thinking. Essa foi muito boa. Essa foi boa pra caramba. Sim, não deixa de ser, né? Porque a gente tinha que ter a criatividade, achar uma solução para aquele problema e resolver aquele problema, né? Muito bem colocado ali. Obrigado, Michele, pela sua colocação aí a respeito do prego. Essa é boa demais. Gente, mas é interessante essa colocação, porque o design thinking é exatamente isso. Então, por exemplo, ela está hoje com esse cenário, a forma de transmitir. O Bernardo já falou ali, gambiarra thinking. É isso mesmo, gambiarra thinking faz parte do processo. Não, é muito legal, muito legal. Então, é muito importante que você precisa estimular a sua mente. Estimule sua mente. Por que eu falo isso, gente? Porque empresas criativas precisam ter pessoas estimuladas a testar novas coisas. Tem que incentivar o aprendizado constante, senão não há desenvolvimento. Desenvolver as respostas que sejam não óbvias, porque às vezes a gente tem respostas óbvias para as coisas, e às vezes a gente precisa ter respostas que não sejam óbvias, que realmente causem uma diferença, né? E refinamento entre o teste, aprender com os testes que você vai fazendo, vai experimentando, é fundamental, gente, tá? Por exemplo, eu quero falar de um cara que experimentou e fez a diferença, que é o George de Mestral. O George de Mestral, e um detalhe importante sobre o George de Mestral, gente. Talvez aí vocês viram na aula gravada isso, mas eu quero enfatizar aqui nessa aula. Tá? Eu quero enfatizar aqui nessa aula o George de Mestral. Esse cara, lá na Inglaterra, gente. Vamos lá. Vocês sabem aquele negocinho tal do carrapicho? Sabe o carrapicho? Não sei se vocês conhecem aí o carrapicho. Em alguns lugares chama picão, né? Carrapicho. Aquele espinhozinho, aquele negócio, aquela bolinha que cola. Gente, você passou, aquilo cola na sua roupa, na sua meia. Que aquilo não solta de jeito nenhum. E não sei se vocês sabem, mas uma informação importante aqui, hashtag fica a dica. O Brasil é o maior, tá?
é o maior produtor de carrapicho do mundo. Aqui tem carrapicho para tudo quanto é lado. E olha que maluco isso, gente. O Jorge de Mestral, ele estava fazendo ali uma pesquisa, escrevendo material para sua pesquisa. E ele saiu para dar uma relaxada, para dar uma espairada, e ele passou e colou dois carrapichos nele, no paletó dele. Tá, 2. Esse cara foi lá, colocou no microscópio, olhou. O que ele fez? Criou o velcro, como já disseram aí bem, que está na matéria, e é isso mesmo. Mas era para um brasileiro ter criado isso. Por quê? Gente, o que mais tem aqui é brasileiro, tá? Brasileiro que tem carrapicho que cola na roupa. E por que não criamos? Perceberam como é importante você incentivar a criatividade? Porque a partir do momento que você não trabalha a criatividade, você fica então preso. Você não desenvolve coisas novas. Esse é um ponto aqui que começa a me preocupar. Olha, por exemplo, o que a Flávia falou aqui para nós, ó. Hoje em dia não existe mais isso, mas algum tempo atrás colocava-se bombril na antena da televisão para pegar o canal limpinho. Muito bem lembrado, porque hoje tem os canais digitais, streaming, inclusive lá no meu canal eu dou dicas, né, de streaming e tudo mais, né, de filme, de série, para você poder ver. Então, hoje tem essa facilidade, mas antigamente não, era antena no bombril para poder pegar o canal. E eu vou longe. Quem nunca acendeu o bombril e rodou na festa junina para fazer foguinho? Hã? Ah, gente, isso aí era a coisa mais normal também. Ou seja, gente, a grande sacada aqui é nós entendermos como as coisas funcionam. Como as coisas funcionam. Essa é a grande sacada. Pessoal, quero aproveitar que vocês estão aí, eu deixei aqui o @vaznaminha aqui embaixo de novo, tá vendo? Esse @vaznaminha é lá o Instagram. Faz uma print da aula, me marca lá no seu store, que eu compartilho, tá? Recompartilho. Mas também esse @vaznaminha é o meu YouTube. Me sigam lá, se inscrevam lá, por favor. E também é o meu canal no Telegram. Lá tem como vocês comentarem e tal. Vão lá, se inscrevam lá no @vaznaminha. Telegram, Instagram e YouTube. Tá bom? Conto com você, gente. E hoje a galera não quis mandar superchat. Hoje nós não tivemos superchat. Então, mas tudo bem, tá aí disponível para vocês, tá? Se vocês preferirem, a gente coloca outras ferramentas aí. Mas isso ajuda muito eu continuar investindo aqui, trazendo essas lives, a forma de trazer a live diferentão para vocês, com qualidade, com ferramentas novas. E essa é a grande ideia aqui, tá bom, gente? Tá? Muito bem. E aí, então, nós entendemos aqui algumas ferramentas do Design Thinking, que são fundamentais, tá? Esse é o grande ponto aqui. Olha só, gente. O Design Thinking, primeiro, você tem que fazer uma imersão preliminar para avaliar. Depois você faz uma imersão profunda, para você entender realmente os problemas, tá? Outro ponto, você vai tendo ali a síntese e análise de dados. Você faz a ideação, que é debater as ideias, faz um protótipo, testa as ideias. E aí você tem o quê? O resultado, que é propriamente você compreender que aquilo funcionou ou não funcionou. Se funcionou, show, vamos melhorando. Se não funcionou, eu vou trabalhando essas ideias e vou avaliando a melhor maneira de fazer isso acontecer. Então eu vou tendo essas ferramentas, tá? Então a imersão preliminar, a imersão profunda. Por exemplo, na imersão preliminar, você pode trabalhar com a ferramenta caderno de sensibilização, onde você faz ali colagens, fotos, anotações, para você ir tendo ali e tentando ter ideias. Vai fazendo colagens ali, põe num caderno, ou põe ali numa folha, e vai fazendo colagens, anotações. E isso ele é interessante. Isso pode ser um grande diferencial aqui, tá? Você vai tendo e anotando as ideias. A partir disso você parte para a imersão mais profunda,
Você pode usar a ferramenta POEMS, que é pessoas, objetos, ambiente, mensagem e serviço. Então aqui você vai colocar, para poder ter a empatia, anotações do formulário, e você separa em pessoas envolvidas, objetos a serem usados, o ambiente onde vai acontecer, mensagens que podem ser trabalhadas, os serviços que podem agregar, e você vai anotando isso aqui tudo. Perceba, você vai tendo uma imersão mais profunda, muito mais profunda, tá? Olha só, e aí você vai para a síntese e análise dos dados, você vai usar a ferramenta de persona. E essa ferramenta ela é interessante, por quê? Você coloca aqui o que pensa e sente a pessoa, o que ouve, o que vê, o que fala e faz. Quais são as dores que essas pessoas têm? Quais são as necessidades que esses indivíduos têm e precisam ser resolvidos aqui dentro desse contexto? E isso aqui trabalha empatia. E o que é empatia? Nada mais, nada menos do que você se colocar no lugar da pessoa. De você entender se aquilo realmente serve ou não para aquele indivíduo. Então olha que interessante e como você vai compreendendo esses aspectos. Gente, é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar Design Thinking exatamente por isso. Porque você vai tentando entender e tendo uma imersão muito mais precisa dentro do ambiente, vai entendendo o cliente, vai entendendo as necessidades, vai entendendo ali o que precisa e vai desenvolvendo, tendo ideias para solucionar esses problemas. E aí, ao mesmo tempo, a ideação, que aí eu posso trabalhar o quê? Aqui eu vou tendo as ideias malucas, sabe? Vou colocando dentro de um post-it as ideias. Vamos ter ideias impensadas, várias ideias. Por que é importante isso? Porque essas anotações e essas ideias, ao final, você consegue fazer junções e ter uma ideia que seja muito top, muito legal e vai resolver o problema do contexto. E isso é legal, gente. Poxa, é muito louco isso e você entendendo e vai trabalhando o mercado, vai entendendo os aspectos, vai tendo ideias, vai discutindo ideias, vai debatendo com outras pessoas, de repente sai uma ideia que é a grande sacada, a grande solução através de ideias que são juntadas ali, que são reunidas e vão resolvendo nesse sentido. Tá? Até a Kátia ali, a Kátia sempre falou que foi isso que eu escrevi na minha atividade prática. É isso mesmo, tá certíssimo. Show de bola. Tá, que legal que vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar para vocês e tentando aqui realmente enfatizar para vocês dentro desse contexto, tá? Bom, a prototipação, aí você vai aqui prototipar, demonstrações visuais, ou você fazer um modelo, e aí você vai testando isso e vai testando essas ideias até você verificar se é seguro, se é usável, se as pessoas gostam. Testou, funcionou, show de bola, e aí você vai então resolvendo isso de uma vez por todas, tá? Pô, eu preciso ler isso aqui que a Jéssica colocou um ponto muito legal aqui. Jéssica, eu até coloquei sua pergunta na tela aí, porque eu achei bem viável isso que você colocou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu limpar. Então, olha só, Jéssica. Então, podemos dizer que a criatividade se dá de acordo com nossas necessidades diárias? Jéssica, essa pergunta, essa colocação é muito legal, porque é exatamente isso. Ela se dá sim, as nossas necessidades diárias podem gerar ideias de design thinking. E aí você vai criando soluções práticas disso, tá? Só para somar então para você, espero ter ajudado aí na resposta, tá bom? Pois muito bem, gente. E aí, como trazer então uma ideia à vida? Como trazer essa ideia, fazer essa ideia funcionar, gente? Aí você pode usar a matriz de análise de prototipação. Primeiro, no centro, você tem a necessidade, ou o conflito, ou o desejo que tem que ser resolvido. Beleza? Está no centro. No topo, que é o segundo passo, o que é preciso resolver? Então eu vou ter que primeiro identificar a necessidade, o desejo, o problema que eu preciso resolver. O que eu preciso resolver? No terceiro ponto, formato do protótipo. O que eu vou fazer para resolver esse problema? No quarto, como que eu vou validar isso? Através de testes. E aí os 5 são os resultados, que eu vou avaliar os pontos positivos
e vou avaliar os pontos negativos e o que é preciso mudar para que eu comece de novo, e isso vai sendo evoluído e vai sendo melhorado a cada etapa do processo, tá? Empatia. Como enxergar com os olhos do outro. Se você quer ter um produto ou um serviço que realmente resolva o problema do seu cliente, é fundamental que vocês entendam o seu cliente, se coloquem no lugar do seu cliente. Tá? O João tá perguntando o meu arroba Vaz na minha, João. Tá aqui, ó. Escrito aqui embaixo no insert, ó. Vaz na minha. Tá bom? Beleza? Então, gente, se você não se coloca no lugar da pessoa, você não vai criar produtos nem serviços que resolvam problemas. Então é fundamental que você se coloque no lugar do outro. Tá bom, gente? Estão entendendo? Tá ficando claro isso para vocês? Então, para você enxergar, então você precisa ter empatia de que maneira? Aproximar o cliente da solução apresentada. O cliente precisa enxergar a aplicação prática do produto. Senão, não tem lógica. Você tem que transmitir valor, testar produtos, simulando situações reais, traduzir as percepções dos clientes, alterar as coisas conforme a necessidade, ter um estímulo contínuo para que você possa ter feedback e poder melhorar a cada dia, pesquisar e observar ali os outros usuários, e aí você vai tendo aspectos melhores. Igual, por exemplo, um exemplo muito legal aqui do Savioke Robô, que é um atendente no hotel, que ele ali vai aprendendo através de uma IA e vai fazendo palavras, vai tendo um atendimento personalizado. Muito legal isso também. Tá? De que forma nós podemos organizar então uma equipe que seja colaborativa? Isso aqui é legal. Você vai ter isso através do quê? De engajamento, comprometimento da equipe, soluções, valorizando os indivíduos, tá? Elevado rendimento, valorizar as pessoas talentosas, entrosamento dos colaboradores, valorização financeira, ok? Beleza? Agora olha só. Comprometimento, significado no que as pessoas fazem, interdisciplinaridade, ou seja, conhecimentos variados das pessoas. Quando eu tenho informações adequadas, isso vai proporcionar o que? Aumento da produtividade, vai trazer maior clareza e entendimento dos projetos e maior integração entre todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Então, gente, eu já logo de cara falo para vocês. Para ter inovação, você precisa ter perguntas certas, muitas perguntas, tem que ter informação e resposta, combinações diferentes, ideias diferentes, isso vai gerar a inovação que você busca. Então não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que vai levar você a desenvolver ações a partir de ideias, de perguntas. E quais são as ideias e as perguntas? Eu já vou deixar 3 para vocês aqui, ó. Como? Por quê? E para quem? Responda essas perguntas e você vai ter ideias e produtos que vão resolver problemas reais, problemas de pessoas que precisam resolver. Gente, não sei se eu estou sendo claro para vocês aqui, mas o que eu estou tentando trazer é uma revisão pontual da disciplina. Estou tentando trazer para vocês uma forma de enxergar a disciplina até para facilitar a vida de vocês. Até para que vocês possam ter realmente aqui aspectos que levem você a uma compreensão do que é Design Thinking. De que não é só uma disciplina que está lá, uma disciplina que você viu e que, nossa, que legal. Não, gente. É uma disciplina que tem aplicabilidade. É uma disciplina que serve para a sua vida, não só para o curso que você está fazendo. Serve para a sua vida, que você passa a ouvir, você passa a observar, você passa a pesquisar, e isso vai facilitando você criar estratégias pessoais, inclusive, de inserção no mercado, de posicionamento no mercado. Perceberam? Estão percebendo o que eu estou falando? Olha como isso vai, então, melhorando todos os aspectos aqui. E aí, gente,
é muito legal. Por quê? Aí você vai tendo essa percepção aqui, ó, de como minha miniatura diz aqui, ó. Ó, tá legal, né? Tô beleza, tô entendendo, tô melhorando o processo. Ah, agora eu compreendi, professor. Agora tá ficando claro. Agora não tá tendo dúvida. Agora tô começando aqui a entender, não é isso, Fabrício? Show, né? Ah, tá vendo? Ele concorda comigo, ele sempre concorda, gente. Beleza? E aí você então vai tendo uma compreensão mais ampla desses processos. Se você não entende, não pesquisa, não avalia, não tem um objetivo claro, aí você está igual esse aqui, ó. Tudo dá errado. Sempre vai ter o negativo. Sempre vai ter alguém que vai falar para você, não dá certo não. Então, esse é o ponto então que a gente começa a entender e começa a ficar claro para nós esses aspectos. Estão entendendo? Eu espero que esteja ficando claro aqui para vocês. Tá bom? Bom, e aí, gente, eu quero aqui colocar um slide para vocês que ele é bem interessante, que ele fala o seguinte, ó, que quando a gente tem um objetivo, poupar se torna muito mais fácil, racional e, sobretudo, estimulante. Quando você tem um objetivo, tudo se torna mais racional. Tudo tem uma lógica. Tudo vai trazer melhores resultados, gente. E é esse o ponto, então, e é isso que eu queria trazer para vocês sobre essa aula. E o que eu quero fazer para vocês aqui? Eu quero já, logo de cara, fazer o quê? Deixa eu já ver aqui alguns comentários de vocês que eu vou colocar aqui. Ó, o Bijuga Bia. Olha o que ela colocou, gostei aqui, ó. Essa explicação é ótima, eu adoro ouvir meus clientes, principalmente as dores delas. É gratificante ver meus clientes, gosto de lidar com pessoas, por isso minha escolha é em gestão pública. Que show! Tá aí, que bom, que legal, tá? O Jefferson fez uma pergunta aqui, ó. Professor, assisti a outras aulas, mas não assinei a ata de presença, pois estava com fone no trampo. Tem problema assinar agora? Não, pô, assina, o que se tiver disponível pode assinar. Ela fica disponível durante 2 dias, se eu não me engano, tá? Vamos ver aqui. O Clécio, muito legal a aula, bem explicado. Obrigado, Clécio. Hoje o pessoal não quis mandar superchat ao professor, gente. Ah, eu fiquei tão feliz na aula passada, ó, que vocês mandaram superchat, participou. Foi um negócio bem diferente. Então aí, fiquem à vontade, tá? Sempre que quiserem, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui a Letícia. No trabalho via que um fazia o mínimo e sobrecarregava o outro. Comecei a acompanhar números, identificar o que era cada ligação, conseguimos equilibrar e diminuir a espera do consumidor. Sim, você verificou um problema, identificou a necessidade e desenvolveu uma ação para resolver isso. Você criou um serviço ou desenvolveu um serviço para resolver esse problema, logo você aplicou técnicas de Design Thinking. Que show, tá? O Alessandro, ó, em tudo tem que haver motivação no que se faz. É exatamente isso, gente. Ó, o Germano aqui, às vezes é necessário olhar para fora da caixinha para saber onde podemos melhorar e inovar. Muito bom, obrigado Germano por sua colocação. Eliara, obrigado pelo elogio, aula bem explicada, com exemplos, muito dinâmica. Bom, gente, se vocês estão gostando tanto dessa aula, já fizeram o quê? Já deixaram o like aí? Não, né? Já se inscreveram lá no meu canal também, no Vaso da Minha? Então, eu quero saber isso aí também. Outra coisa, se vocês gostaram, eu quero ver um monte de coração subindo nisso. Eu quero ver esse chat bonito. Subindo um monte de coração aqui para mostrar que vocês gostaram da aula e que a aula foi legal aqui para vocês. Tá bom, gente? Muito bem, tá? Muito bem aqui. O que mais aqui? Juliana, 24 anos aqui, longe de uma sala de aula, está me custando caro. Disciplina boa, mas o cérebro ainda está pegando no tranco. Tranquilo, Juliana, tudo tem seu tempo, as coisas se encaixam, é fácil, dá para pegar e as coisas vão funcionando como precisa, tá bom? A Aline perguntando sobre o fórum. O fórum de discussão é onde as pessoas vão colocando as suas ideias ali na disciplina, você coloca o seu ponto de vista. A ideia ali é te instigar a refletir a respeito do que foi passado na disciplina, tá? Essa é a ideia do fórum de discussão. É um fórum de discussão mesmo, essa é a ideia, debater ali ideias, tá bom? Muito bem. Olha o Márcio Marques aqui. No interior nós fazíamos carrinho de brinquedo com uma lata de sardinha e um chinelo velho, sem uso, e a pista era feita. É exatamente isso aí, Márcio. Era assim que funcionava mesmo. Ó. A Carolina aqui, Lauterbach, Juliana
Eu também vou estar estudando agora, depois dos 40, faz parte, né? Aqui colocou, vamos ver aqui, os corações começaram a subir, hein? Deixa eu ver. Show de bola, muito obrigado. Gente, olha, eu só tenho a agradecer vocês, tá? Só tenho a agradecer vocês pela participação, agradecer aqui pelos comentários, pelas perguntas, por tudo que vocês colocaram aqui durante a aula. Espero de verdade que vocês tenham aí gostado do que a gente discutiu aqui, do que a gente debateu, tá? Eu espero que a aula essa aula de revisão tenha aberto um pouco aqui a mente de vocês com relação ao Design Thinking, a importância dele. Caso vocês quiserem, amanhã teremos live aqui às 8h30 do horário de Brasília novamente para falar de marketing digital. Se vocês quiserem, será um prazer aqui a gente tá trazendo mais conteúdo para vocês. Essa é a grande ideia aqui. Obrigado mesmo, gente. Então eu quero agradecer. Obrigado mesmo. Hoje é quinta-feira, final de semana chegando aí. Deixa eu responder uma pergunta aqui que eu achei legal a pergunta aqui, ó. A Thaís Rodrigues me perguntando aqui se eu gosto de anime. Muito bem. Um dos que eu acabo assistindo, gosto muito ali do Saitama, né? Gosto do Nanatsu no Taizai, né? Quem aí sabe do que eu estou falando, Nanatsu no Taizai é um dos que eu gosto de assistir, né? Tem até na Netflix aí, o pessoal que nunca assistiu, que é os 7 Pecados Capitais, né? O Nanatsu no Taizai, né? O Death Note também, que é um clássico aí. Então, já respondendo sua pergunta aí, gosto sim, né? E tirando a dúvida de muitos aí, então, como eu disse, eu não tenho só Marvel aqui, tem Star Wars, tem o DC, né? Meus 2 personagens preferidos, um da DC e um da Marvel, é o Homem de Ferro da Marvel e na DC o Batman, tá bom? Espero aí que tenha ajudado na resposta aí, né? Que a Thaís colocou ali se eu gosto de anime. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado, gente. Que show que vocês gostaram, fico feliz. Naruto, Dragon Ball, opa! Né? Só quem entende aí. Esses dias eu até fiz uma brincadeira, né, na faculdade, né? Dragon Ball, aí só quem assiste de Dragon Ball sabe do que eu vou falar. Que é uma das diretoras lá, ela veio de saia, né, feita de jeans, né? Aí eu peguei e brinquei assim, nossa, hoje você veio com superpoder. Ela, por quê, professor Fábio? Veio de saia jeans. Piadinha horrível, né, gente? Pelo amor de Deus. Maravilha. Que bom, gente. A pergunta que separa homens de meninos, Dragon Ball ou Naruto. Olha, gente, de verdade eu vou ter que deixar alguns tristes aqui, mas eu prefiro Dragon Ball Z. Eu sou DBZ, eu sou Team DBZ, tá bom? Esse é o ponto. Eu sou de um team de um tempo que vocês não vão lembrar do que eu vou falar agora, mas eu assistia Jiraiya, eu assistia Giban, Jaspion, Changeman, que é o pai, ali os pais dos Power Rangers, tá? É isso aí, gente, tá? Hora da verdade, né? Gente, para quem não entendeu a APA, assista o final da live passada da Design Thinking, que eu fiz semana passada, que eu falo e explico totalmente, tá? Ali sobre a APA, tá bom? Bom, gente, obrigado então mais uma vez, boa noite a vocês, tenham um ótimo descanso, agradeço aqui os comentários de vocês, tá? Que foram muito legais, participando de vocês foi super legal, e isso aqui que enriquece a aula aqui é feita para vocês, tá bom? A aula aqui foi feita para vocês e eu faço para vocês e espero que esteja agradando, tá bom? E sempre quero melhorar a cada dia para vocês. Obrigado, gente. Vamos terminar a aula como eu sempre faço? Ó, abram os braços aí. Um abraço no coração de vocês, gente. E nos vemos na nossa próxima live. Até lá. Audio Jungle.